Seja bem-vinda, que bom. Prazer te receber. Obrigada, estou muito feliz, estou muito orgulhosa, estou lisonjeada de também. estar aqui nesse espaço, agradeço, né? Estou imensamente feliz. Gostou? Amei o espaço, amei a É. recepção, o ambiente, A MacGyver é show amei a de bola. oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história de uma forma dinâmica, tranquila, E vai livre. começar agora a gente saber da sua história. Que bom, casa de irmãos, né? Você nasceu então em Sete Lagoas. Eu nasci em Sete Lagoas, Minas Gerais, e vivi uma infância muito feliz lá, rodeada de primos, tios, familiares, da minha avó materna. Meus familiares, a maioria é de Sete Lagoas, tanto da família do pai quanto da mãe. E eu tive uma infância muito feliz, brinquei muito na rua, me diverti muito com meus primos, com os meus irmãos. E depois, quando eu estava por volta de 6 anos, que eu fui para Santa Luzia, né? Então, continuei. desde o nascimento até 6 anos, você estava lá em Sete Lagoas. Eu vivi em Sete Lagoas, né? E vim para Santa Luzia muito pequena. Mas O que você lembra lá, até os 6 anos, você lembra de alguma brincadeira com as crianças lá, o que eles gostavam de fazer? Tem um amiguinho até hoje, um amigão agora, né? Porque nós já estamos na vida adulta, né? 30 a mais, 40 a mais. Você lembra de alguém que ainda você tem contato, que você fala, ai meu Deus, que saudade da minha infância? Eu tenho muita saudade da minha infância. A minha infância, assim, foi muito significativa. Eu fui uma menina que brinquei na rua, que andei de bicicleta. Quais brincadeiras você gostava? Eu fui uma menina que apanhei também com vara fina da avó. Eu fui uma criança que aprontou muito. Eu fui uma criança chorona também. Que bom. No meio dos primos, a gente brincava na rua, fazia guerrinha de mamona. Olha! Nossa, aí eu era aquela que sempre chorava, voltava pra casa criança chorando. Que chora é feliz, ué. Mas eu brinquei, participei muito de brincar na rua, de andar de Seus bicicleta. avós são de lá? Meus avós, né? Em memória ou estão vivos? Em memória, né? Agora, mas assim, eu tive a oportunidade de vivenciar a história por muito tempo da minha avó materna. Então, assim, era uma avó que fazia materna? Raimunda. Dona Raimunda. Os meus outros avós... Sabe que tá por aqui, né? Energia boa tá energia aqui, positiva. Positiva. Meus outros avós, João e Ana, eu não conheci. Mas o meu avô Laerte e minha avó Raimunda eu conheci. Que é da parte de quem? Do Jair ou da Maria? É da parte da minha Dona mãe, Maria Elizabeth, a gente chama ela de Beth. E a minha avó Raimunda, ela foi uma mulher extraordinária, assim, que venceu muitos desafios, mas que sempre estava com a casa cheia de criança e recebia a gente com muito carinho, com muito amor. Ela era aquela avó que fazia doce de goiabada. Eita! Eu era a neta que todos os outros comiam a goiabada, mas eu só gostava da goiabada de casca. Então, a minha avó tinha que selecionar a casca da goiabada. A gente mesmo pegava no pé, a gente goiabada, cascão em lata. A gente subia no pé de goiaba. Eita. As crianças, era uma festa, uma farra. A gente mesmo colhia as goiabas, minha avó fazia os doces pra gente. Então, eu fui criada numa casa de vó que sempre tinha muita gente. Era uma casa que tinha muita alegria, sempre tinha comida gostosa, tinha goiabada, tinha chocolate de piqui, meu preferido. Chocolate de piqui, Magal? Na sua época, hein? A minha avó fazia pra mim, especialmente, que eu gostava, chocolate de piqui. Então, sempre que a gente tava na casa da avó, tinha a nossa comida preferida. E tinha os primos também. Então, eu brinquei muito com minhas primas. Todo mundo crescido, os primos. A gente tinha ali... Assim, a gente... Não, hoje tá todo mundo grandão, tem contato com todo mundo ainda. Assim, né, tem uns que moram em Sete Lagoas ainda. Aproveita a sua tela e já manda abraço pra turma de Sete Lagoas que vai estar assistindo. Vou mandar um abraço pros meus primos. Principalmente, a gente tem um grupo dos primos até hoje, isso é bom demais, né? A gente tem o grupo dos primos, às vezes a gente faz churrasco dos primos. Então, vou mandar um oi pros meus primos do grupo dos primos. Caramba, e pros que legal. Também não estão no grupo dos primos, que a gente gosta também, mas que não, por algum motivo não gosta de estar no grupo. Mas a gente tem esse grupo dos primos que a gente fala, manda meme, faz piada. E é assim, hoje, né, a internet proporciona isso pra gente. Graças a Deus que a gente tem esse contato. Diminuiu bastante, né? Na infância a gente tinha mais contato, tava sempre junto nos finais de semana. E depois que a gente cresce, cada um, né, toma sua direção e trabalha e família. Mas a gente ainda, graças a Deus, pela internet, a gente ainda tem oportunidade. Mas eu sempre tô indo lá em Sete Lagoas ainda. Eu tenho meu irmão, que ainda mora em Sete Lagoas. Tenho primos que moram em Sete Lagoas. Tenho tios que moram em Sete Lagoas. Então, assim, ainda tenho esse contato. Mas voltando lá na minha infância, que eu quero compartilhar, assim, que eu acredito que a profissional que eu sou, a pessoa que eu sou, a mãe que eu sou hoje, é muito devido às vivências que eu tive
quando criança, porque eu tive uma infância feliz, eu tive uma infância onde eu brinquei na rua, onde eu vivenciei experiências que, assim, ficaram pra vida toda. Eu fui uma menina que, eu era chorona, eu tinha medo, mas eu ia. Todo mundo subia no pé de manga, no pé de goiaba, pra pegar, né, as próprias frutas no pé. Hoje eu acredito que as crianças nem têm oportunidade, muitas não têm oportunidade de vivenciar isso, mas eu fui essa criança que subia no pé de manga, subia no pé de goiaba, que corri na rua, que brinquei, que levei mamona na cabeça e voltava chorando, porque a gente fazia guerrinha de mamona na rua. Andei de bicicleta, voltava toda molhada de chuva. A gente andava de bicicleta na chuva e aí né, a roda ia jogando aquele barro e chegava, apanhava de vara fina da minha avó. Minha avó pegava no pé de amora aquelas varas assim, a gente via ela despelando a vara pra bater na gente. Que beleza. E mesmo assim, gente, a gente gostava. Eu sei disso. Era uma coisa muito maravilhosa. Eu e sei essas disso. memórias, assim, ficaram, assim, dentro de mim de uma forma muito positiva, Essa sabe? é a ideia. E a gente gostava tanto daqueles momentos. E outra coisa, a gente ficava nas férias na casa da minha avó. E depois que a gente mudou pra BH e depois que a gente veio pra Santa Luzia também, a gente sempre ficava lá. E aí meu pai deixava as férias todas lá na casa da avó. E na hora de ir embora a gente chorava. Entrava dentro do carro, no meio do caminho, aí começava eu e meus outros irmãos, chorava pra voltar. E às vezes meu pai já estava ali no meio do caminho, voltando pra casa, a gente arrumava aquela choradeira, tinha que voltar pra trás de novo, que a gente queria continuar na casa da minha avó. Casa de vó é e assim, felicidade, casa de né? vó, pra mim, assim, foi o melhor ambiente da minha infância. Imagino. E hoje, assim, eu tento que os meus filhos vivenciem isso de uma forma diferente um pouco, né? Mas assim, eu tenho lembranças significativas, positivas. Talvez a pessoa que eu sou, a profissional que eu sou, a mãe que eu sou, é devido àquelas experiências que eu vivi. Eu fui uma criança que eu fui amada, eu fui uma criança que eu fui acolhida, eu fui uma criança que tive os pais presentes, mesmo com toda a dificuldade, né? Porque criar 4 filhos não era tão fácil. Não tinha tantos recursos financeiros, mas tinha uma coisa que era mais importante, que era a alegria de estar junto, de estar reunido todo domingo. Os tios sempre iam para a casa da minha avó. A casa da minha avó era uma festa. Todo domingo tinha todos, né, os tios, ela tinha outros filhos, e a minha mãe também, então assim, era sempre almoço na casa da avó no domingo. Aí tinha aquelas paneladas de frango que a avó fazia, era macarrão. Eu me lembro, assim, que as comidas da minha avó eram comidas muito gostosas. Não eram comidas sofisticadas, mas as comidas que a gente tinha eram muito gostosas. Disso e os não tenho doces, as dúvida. coisas, assim, que me marcaram. Eu ainda consigo, se eu fechar os olhos, eu consigo, assim, lembrar do sabor da minha infância. Que é igual eu comentei da goiabada. A minha avó fazia goiabada só pra mim. Porque os outros irmãos comiam a goiabada comum, mas eu não. Eu era a que comia a goiabada que tinha que ser feita de casca. E aí eu pegava as goiabas, descascava. Então, esse processo, né, de eu participar daquele momento, de eu criar memórias mesmo, que era uma criação de memórias. Naquela época eu não sabia, né, que eu estava criando memórias tão significativas. Mas esse momento, assim, foi muito importante. Criar memórias, de estar junto, de fazer meu próprio doce. Então, assim, coisas que hoje eu acredito que meus filhos e talvez outras crianças não vivenciem. Então, pra mim, foi muito significativo. Que bom que você pôde fazer parte dessa época, né? Porque hoje é uma outra realidade, é um outro mundo, é uma outra criação, é a geração tela que tá por aí, que a gente fica muito preocupado, né? E feliz de estar compartilhando isso. Vou pegar o gancho aqui, você falando dos seus irmãos, né? Os filhos do seu Jair e da dona Elizabeth, a dona Maria Elizabeth, em memória. Que mãezona, que paizão, hein? Porque se a vovó já fez todo esse encantamento, essa magia com os netos, e que magia linda, viu? Então eu fui muito feliz em saber dessa história. Emerson, Thaís e Patrícia, são os 3 irmãos. Quem é o mais velho? A mais velha é a Patrícia. Aí vem o Emerson, eu, né, Viviane, e tem uma mais nova que é a Thaís. E essa turma tá toda aí assistindo a gente, hein? Eles estão ali, vou dar um oi para meus irmãozinhos. Tá certo. E o que você lembra, assim, além da sua infância com amigos e tudo, uma boa memória? Brigar pelo controle? Tinha guerra de travesseiro? O que você lembra muito gostoso? Falar, Rodrigo, a gente reunia, sei lá, no quarto, principalmente mulher, né? Pra fazer fofoca, as 2 irmãs, entendeu? E o Emerson lá no meio dessas irmãs, cheio de ciúme. Que é uma lembrança boa que você tem com seus irmãos. Então, a gente é uma família muito unida até hoje, graças a Deus. Mas a gente era como toda criança, gente, eu vou falar a verdade. Crianças que brigavam muito, por causa de tudo. A gente brincava e brigava. Então, assim, ao mesmo tempo... Assim, mesmo estando muito unida, a gente brincava, a gente brigava. Com meu irmão Emerson, eu era mais de andar de bicicleta e fazer carrinho de
A gente tinha tocos de madeira Hum. na casa da minha avó. Meu tio, ele trabalhava com construção. Ele sempre trabalhou com construção e às vezes tinha alguns materiais ali. E a gente pegava aqueles toquinhos de madeira que era formato de triângulo ou assim, parecia carrinho. Então, eu e meu irmão, a gente brincava muito assim. Com o Emerson, eu tive esse tipo de brincadeira, que eu me lembro que era muito saudável. Então, a gente pegava os toquinhos de madeira e fazia Sim. de carrinho, brincava disso. E ele era um dos mais levados. Então, eu e ele, a gente... quando eu menciono de brincadeira na rua, de correr, de andar de bicicleta, de ficar o dia inteiro na rua e às vezes voltar e apanhar da avó porque ficou brincando na rua, era com meu irmão Emerson. Ele era o que era mais parceiro nessas questões de desafios. E às vezes brigava também, mas era aquela briga que tava assim, sempre voltava e não tinha aquele rancor. Era uma briga de irmãos e uma amizade bem tranquila e bem verdadeira. E teve uma vez que a gente estava recém-chegado de Sete Lagoas, minha irmã bebezinha, a mais nova era bebezinha, e eu, o Emerson e Patrícia estávamos em casa, e eu lembro que a gente estava brincando de cabra cega. E aí o que acontece? Fecharam os meus olhos, e eles me giraram, e acabou que... Aí eu falava, né, cabra cega é aquela brincadeira que a gente vende os olhos e você vai procurando as pessoas até encontrar. Isso dentro de casa mesmo, no terreiro, no quintal. A gente sempre morou em casa que tinha espaço grande, né, porque 4 filhos e tinha quintal. Então eu lembro que nessa brincadeira tava eu e o Emerson brincando e na maldade ele disse, não, tá perto. Pra eu não encontrá-los, eu acabei quebrando uma porta de vidro. Gente... Assim, foi uma brincadeira que ela é tão significativa, foi uma brincadeira legal, mas ela me gerou uma cicatriz. Então, É mesmo. da infância, a cicatriz que eu tenho era eu brincando com o Emerson e minha outra irmã, e minha mãe não estava, tinha saído com a pequena, e a gente, naquela época, os irmãos se olhavam, né? Sim. A mãe deixava o mais velho olhando os menorzinhos. E aí, eu me lembro dessa brincadeira, eu e o Emerson brincando de cabra cega, e eu acabei me machucando. Aí foi assim... Quando a mãe chegou, foi aquele transtorno. Mas, assim, não deixou de ser uma brincadeira feliz. E com o passar dos anos, deram boas risadas sobre isso. A gente riu. Tenho certeza. Eu era uma menina chorona, dramática. Eu usava essa estratégia. Eu tô contando, eles vão saber. Não da forma como que eles me zoam, né? Mas eu era estrategista, chorona. Eu me jogava no chão. Eu usava assim, eu falava, gente, vocês não fazem isso comigo. Eu era uma criança muito, assim, arteira. E eu usava, assim, a estratégia de manipular eles pelas emoções. Pra eles, ter dó de mim, que eu era mais fraquinha, eu era mais franzinha. E sempre a gente usava isso, assim, sempre dava risada no final, porque eles achavam super engraçado a maneira com que eu era artista, com que eu lidava com aquelas situações, era tudo risada no final. Teve uma vez que eu também, nossa, gente, eu vou falar a verdade, assim, eu tive uma infância que foi bem bacana e a gente vivenciou de tudo. Teve uma vez que brincando com meu irmão também, a gente empurrou um outro. Já vi que eu sei o Emerson era culiado. Era os dois. Até agora só o Emerson que deu. Não, era mais os mais arteiros, eram os dois, não tinha como. Teve uma vez que brincando, a gente correndo, ele rachou a testa no meio. E era assim, comigo e com ele, eram as brincadeiras assim que sempre gerava depois alguma marca. E com a Thaís e a Patrícia? Ele tem uma marca e eu tenho uma marca das nossas brincadeiras da infância. Com a Patrícia, como ela sempre foi mais velha e mais responsável, mesmo sendo criança, ela tinha uma responsabilidade sobre nós, então ela era a cuidadora. E até hoje ela é a cuidadora. Eu tenho mais afinidade com ela, a gente participa de projeto, a gente vai em reunião de mulheres empreendedoras juntos. Que legal. Eu sempre tento levar ela para participar de alguns grupos que eu faço, porque ela sempre foi a que cuidava mais do outro. Então, assim, na infância, a gente brincava, brigava, estava ali sempre junto. E a Patrícia era que, quando minha mãe não estava presente, né, que tinha as responsabilidades de casa e cuidar, né, de outras questões, Patrícia era aquela que estava sempre ali, olhando, cuidando. Ela trabalhava, né, desde muito cedo. Com a Patrícia eu tenho experiências de trabalho. Por exemplo, Patrícia começou a trabalhar e ela me levava aos 11 anos para trabalhar com ela. Que legal. Então, eu comecei essa questão Começou da a entender as coisas bem cedo. Ela me levava junto e eu acabei trabalhando junto com ela. Então, na verdade, Patrícia foi que me levou para o meu primeiro trabalho. A gente trabalhou para uma senhora que fazia brinco na feira hippie. E aos 11 anos foi o meu primeiro trabalho. Era até sem perceber. O que acontece? Como a mãe não deixava sair sozinha, Patrícia já devia ter seus 14, 15 anos. Aí eu ia de acompanhante. A senhora era no Azteca. E aí eu ia andando com ela. E aí ela começou a me levar para fazer companhia e eu comecei a trabalhar.
Foi uma história até um pouco delicada, porque naquela época, assim, 2 crianças trabalhando, foi uma questão até de exploração, né? A gente não via dessa forma, mas a gente trabalhava o dia inteiro e ganhava muito pouco. Tipo assim, a gente trabalhava o dia inteiro dentro de um quarto fazendo produção, alta produção. Eu ganhava na época R$ 5, minha irmã ganhava 15. O que a gente levava para casa era tipo para comprar o pão e o biscoito. Então, assim, foi meu primeiro trabalho. Que legal. Eu trabalhei aos meus 11 anos, trabalhei fazendo alta produção, e minha irmã que me levou. Então, assim, eu vejo a Patrícia como desde pequena aquela que, depois da minha mãe, ela sempre teve uma responsabilidade muito grande. Então, hoje, quando eu vou conversar com ela, que eu vou falar sobre trabalho, que eu vou... eu vejo algo que, assim, eu vejo que é da minha carreira, que vai me levar pra frente, ou que eu tô insegura, é com a Patrícia que eu compartilho. Tá. Então, desde pequena foi assim. Thaís sempre foi muito mais nova, né, pequenininha, de colo. Ela era a irmã adotada, eu falava que ela era a irmã adotada da família, tá? Eu falava com ela, eu irritava muito ela. Eu fui uma criança também que irritou as outras. Então, eu falava, você é a irmã adotada. Aquelas brincadeiras, tinha novela da época que era Chiquititas, e aí tinha aquelas meninas que a gente Mas ela era mais queria, paparicada, que é mais nova. Isso, ela sempre foi a preferida, a mais paparicada. E aí eu sempre ficava irritando ela. Eu via aquela novela das Chiquititas. A gente assistia a novela junto. Eu e a Thaís assistia a novela junto. E aí eu falava, você é a irmã adotada da família. E ela chorava. Até hoje ela tem trauma, tá? Eu fiz isso com ela. Mas era uma coisa bem saudável já. Não tem, eu tô brincando de trauma, mas não tem não. Mas a gente brincava muito assim. Ela era mais novinha, minha mãe dava mais atenção pra ela e a gente ficava sempre brincando assim, que ela era adotada da família. Mas é uma irmã que eu gosto muito também. Gosto de todos, geral, ama todos. Cada um tem